Estamos vivendo em um momento crucial da história, onde as peças do quebra-cabeça estão se encaixando e o cenário para o cumprimento dessas profecias está se formando diante dos nossos olhos. É hora de nos aprofundarmos nesse tema fascinante e descobrirmos juntos o que o futuro pode nos reservar. Meu nome é Pastor Mateus Júnior, seja bem-vindo ao meu canal. Permita-me compartilhar contigo um pouco do que eu entendo sobre esse tema tão cativante. Quando mergulhamos nas páginas das Escrituras, especialmente em passagens como 1 Tessalonicenses 4, 13 e 17 e Mateus 24 e 31, somos transportados para um cenário celestial que transcende nossa compreensão terrena. É como se fossemos convidados a testemunhar um evento grandioso, um encontro entre o divino e o humano que ecoa através dos séculos. Imagine só, estar presente no momento em que os crentes se levantarão para encontrar Jesus nos ares. É uma ideia que, por mais que tentemos capturar em palavras, parece sempre escapar à nossa capacidade de plena compreensão. Há uma mistura de emoções que se entrelaçam nesse conceito: a esperança, a expectativa, talvez até um leve toque de apreensão diante do desconhecido. Para alguns, o arrebatamento é visto como um momento de redenção e libertação, uma promessa cumprida após uma jornada de fé e devoção. É como se todos os anseios e anelos espirituais encontrassem sua plena realização naquele instante único, quando os céus se abrirão e a presença gloriosa do Salvador se manifestará diante de nós. Por outro lado, para aqueles que ainda estão buscando respostas ou que talvez se sintam um pouco perdidos em meio às incertezas da vida, o arrebatamento pode representar um chamado à reflexão e à transformação interior. É como se fosse um convite amoroso do Criador, uma oportunidade para reconectar-se com aquilo que é verdadeiramente essencial e eterno. É interessante observar como diferentes tradições e interpretações teológicas abordam esse tema. Algumas enfatizam a ideia de um evento repentino e imprevisível, enquanto outras destacam a importância da preparação espiritual e da vigilância constante. No entanto, independente das nuances doutrinárias, o cerne da mensagem permanece o mesmo: a promessa de um encontro transformador com o divino. Ao contemplar o arrebatamento, somos convidados a mergulhar nas profundezas da fé e a elevar nosso olhar para além das limitações do mundo material. É como se fossemos desafiados a expandir nossos horizontes espirituais e a abraçar a beleza e o mistério que permeiam toda a existência. Querido amigo, que possamos caminhar juntos nessa jornada de descoberta e crescimento espiritual, mantendo viva a chama da esperança e da fé em nossos corações. Pois, mesmo diante das incertezas e dos desafios que a vida possa nos apresentar, há uma certeza que nos sustenta e nos fortalece: a promessa do arrebatamento, um momento de encontro e comunhão com o divino que transcende todas as barreiras e nos conduz à plenitude da vida eterna. O conceito do arrebatamento é realmente intrigante, não é mesmo? É daqueles temas que nos fazem mergulhar nas profundezas das Escrituras em busca de compreensão e insights. Deixe-me compartilhar com você um pouco do que entendo sobre essa questão fascinante. Embora o termo arrebatamento não apareça especificamente no Novo Testamento, encontramos referências que descrevem um evento repentino e transformador, que alguns interpretam como sendo o arrebatamento em si. É como se estivéssemos diante de um enigma divino, uma verdade espiritual que transcende as limitações das palavras humanas. A palavra grega garpazo, frequentemente associada ao conceito de arrebatamento, sugere uma ação repentina e enérgica, como um rapto ou uma tomada de surpresa. É como se fosse um convite para refletirmos sobre a natureza fugaz e imprevisível da vida, e sobre a importância de estarmos preparados espiritualmente para os desafios que podem surgir a qualquer momento. Ao explorarmos essa ideia de arrebatamento, somos levados a considerar não apenas as questões teológicas, mas também as implicações práticas em nossas vidas diárias. É como se fossemos chamados a cultivar uma postura de vigilância e prontidão espiritual, vivendo cada momento com intensidade e propósito, sabendo que o amanhã pode nos surpreender de maneiras inesperadas. Para alguns, o conceito de arrebatamento pode evocar sentimentos de esperança e expectativa, como se estivéssemos aguardando ansiosamente por um encontro transcendental com o divino.
É como se cada dia fosse uma oportunidade para nos prepararmos interiormente, fortalecendo nossa fé e nossa conexão com o sagrado. No entanto, é importante reconhecer que as interpretações sobre o arrebatamento podem variar entre diferentes tradições religiosas e grupos teológicos. Algumas abordagens enfatizam a ideia de um arrebatamento pré-tribulacional, enquanto outras defendem uma visão pós-tribulacional ou mesmo amilenarista. Independentemente das nuances doutrinárias, o cerne da mensagem permanece o mesmo: a necessidade de estarmos sempre prontos e vigilantes, preparados para qualquer eventualidade que a vida possa nos reservar. É como se o conceito de arrebatamento nos lembrasse da impermanência e da fragilidade de nossa existência terrena, instigando-nos a viver com autenticidade e integridade em cada momento. Terceira, profecias mais intrigantes e, ao mesmo tempo, inquietante: a ascensão do Anticristo. É como se adentrássemos em um território repleto de mistérios e especulações, onde o véu entre o sagrado e o profano se torna cada vez mais tênue. Quando nos debruçamos sobre as Escrituras, especialmente em passagens como as encontradas no livro do Apocalipse e em algumas cartas de São Paulo, somos confrontados com a figura enigmática do Anticristo. É como se estivéssemos diante de uma sombra que paira sobre a humanidade, uma presença sinistra que desafia a própria essência da fé e da moralidade. Mas o que exatamente significa a ascensão do Anticristo? Bem, as interpretações podem variar consideravelmente, dependendo das tradições teológicas e das crenças individuais. Alguns veem o Anticristo como uma figura literal, um líder político ou religioso que surgirá em algum momento da história para desafiar os valores cristãos e semear o caos e a destruição. Outros, por sua vez, preferem uma abordagem mais simbólica, enxergando o Anticristo como uma força espiritual que se manifesta através de ideologias corruptas e de sistemas opressivos. Nesse sentido, a ascensão do Anticristo seria um alerta para os perigos do poder desenfreado e da ganância humana, um lembrete de que devemos estar sempre vigilantes contra as tentações do mal. Independentemente da interpretação específica, uma coisa é certa: a ascensão do Anticristo representa um desafio para a fé e a moralidade dos crentes. É como se estivéssemos sendo chamados a discernir entre a luz e as trevas, entre o verdadeiro e o falso, em um mundo cada vez mais marcado pela confusão e pela ambiguidade. Entretanto, é importante não cairmos na armadilha do medo ou da paranoia. Embora a ideia do Anticristo possa despertar temores e apreensões legítimas, também nos convida a cultivar uma fé profunda e inabalável no poder redentor de Cristo. É como se fosse um lembrete de que, mesmo diante das adversidades mais sombrias, a luz da esperança e do amor divino jamais se apaga. Portanto, meu amigo, que possamos encarar a ascensão do Anticristo com coragem e determinação, mantendo firmes nossos valores e convicções espirituais. Pois, no final das contas, é a nossa fé que nos sustentará diante dos desafios e nos guiará pelo caminho da verdade e da justiça, independentemente das artimanhas do mal que possam surgir em nosso caminho. As duas testemunhas profetizando o Apocalipse representam uma das imagens mais vívidas e intrigantes encontradas nas Escrituras Sagradas. Quando nos voltamos para o livro do Apocalipse, encontramos essa passagem fascinante que descreve duas testemunhas que surgirão nos últimos dias para proclamar a palavra de Deus. É como se estivéssemos diante de personagens misteriosos, investidos de uma autoridade divina para anunciar juízo e redenção em igual medida. Alguns estudiosos interpretam essas duas testemunhas como representações simbólicas das Escrituras Sagradas em si, o Antigo e o Novo Testamento, testificando juntos sobre a verdade eterna de Deus. Outros veem essas testemunhas como figuras literais, profetas ou líderes espirituais que surgirão em um momento crucial da história humana. O que é interessante nessa passagem é a dualidade que ela representa. As duas testemunhas são descritas como tendo poder para fechar os céus e para trazer calamidades sobre a terra, mas também para realizar milagres e maravilhas diante dos olhos atônitos da humanidade. É como se estivéssemos diante de um conflito cósmico entre as forças do bem e do mal, onde as testemunhas representam a presença de Deus em meio ao caos e à destruição.
Além disso, a descrição das testemunhas profetizando por um período de tempo específico, 1260 dias, tem levado muitos a especular sobre seu significado profético. Alguns interpretam esse período como um período literal de tempo, enquanto outros veem nele uma representação simbólica da duração da tribulação antes do retorno glorioso de Cristo. No entanto, seja qual for a interpretação específica que adotemos, uma coisa é certa: a imagem das duas testemunhas profetizando o Apocalipse nos desafia a refletir sobre a natureza da fé e da fidelidade em meio às provações e desafios da vida. É como se fossemos chamados a permanecer firmes em nossas convicções, mesmo diante das tempestades mais violentas que possam surgir em nosso caminho. O livro do Apocalipse é verdadeiramente uma obra repleta de mistérios e visões profundas que nos levam a refletir sobre o destino da humanidade e o cumprimento dos desígnios divinos. Quando nos aprofundamos nesse texto fascinante, somos conduzidos por uma jornada espiritual que nos leva além dos limites do tempo e do espaço, rumo ao desdobramento final do plano de Deus para a criação. Entre as diversas visões e simbolismos presentes no Apocalipse, destacam-se os julgamentos representados pelos 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Cada uma dessas séries de eventos é como um capítulo emocionante de uma história épica, onde a justiça divina se manifesta de maneira poderosa e incontestável. Os 7 selos nos apresentam uma série de eventos que precedem a revelação completa da vontade de Deus. É como se estivéssemos diante de um grande rolo sendo aberto, revelando progressivamente os acontecimentos que moldarão o destino da humanidade. Desde guerras e conflitos até desastres naturais e perseguições, os selos representam a convulsão e a agitação que antecedem a consumação final. As 7 trombetas, por sua vez, são como o toque solene de um arauto divino, anunciando juízos e calamidades sobre a terra. Cada trombeta traz consigo uma série de eventos catastróficos que abalam as estruturas do mundo conhecido, desafiando os poderes terrenos e revelando a supremacia do reino de Deus sobre todas as coisas. E finalmente, as 7 taças representam a plenitude da ira divina sendo derramada sobre a terra. É como se estivéssemos diante do clímax da narrativa apocalíptica, onde as forças do mal são finalmente derrotadas e a justiça divina é estabelecida de forma definitiva. Cada taça traz consigo uma praga terrível, simbolizando a purificação e a transformação necessárias para o surgimento de um novo céu e uma nova terra. Esses julgamentos, embora possam parecer assustadores à primeira vista, também carregam consigo uma mensagem de esperança e redenção. Pois, através do juízo divino, a humanidade é chamada ao arrependimento e à transformação, abrindo caminho para o estabelecimento do reino de Deus na terra. Portanto, meu amigo, que possamos encarar essas visões apocalípticas com coragem e confiança, sabendo que, no final das contas, a vitória já está garantida para aqueles que permanecem fiéis ao Senhor. Que possamos nos inspirar na promessa de um novo céu e uma nova terra, onde a justiça reinará para sempre e a paz será estabelecida em toda a criação. Quero expressar minha sincera gratidão a todos vocês por dedicarem seu tempo para assistir ao vídeo. É realmente inspirador ver tantas pessoas engajadas e interessadas no conteúdo que compartilhamos. Cada visualização representa não apenas um número, mas uma conexão significativa entre nós, criadores, e nossa audiência, e isso é verdadeiramente especial. Seja qual for o motivo que os trouxe até aqui, saibam que sua presença e apoio significam muito para nós. Cada curtida, comentário e compartilhamento nos motiva a continuar criando e produzindo conteúdo que seja relevante e impactante. Estamos imensamente gratos pela oportunidade de compartilhar nossas ideias, conhecimentos e experiências com vocês. Por fim, quero reiterar nosso compromisso em continuar aprimorando nosso trabalho e oferecendo conteúdo de qualidade que agregue valor às suas vidas. Esperamos que este vídeo tenha sido útil, informativo e, acima de tudo, inspirador. Obrigado mais uma vez por fazerem parte dessa jornada conosco.